Olá pessoal, eu estou aqui hoje com o Rodrigo, e o Rodrigo é um aluno aí de longa data lá da ELA, e o Rodrigo é um dos nossos alunos que conseguiu sair do país para trabalhar como designer, né, Rodrigo? Você vai falar um pouquinho sobre isso. E é isso aí, se apresenta aí para a galera, fala onde você está e, enfim, o que você anda fazendo de bom. Então, eu tô em Lisboa, já tô aqui tem 7 meses. Antes disso eu estava morando em João Pessoa, onde eu vivi a maior parte do tempo, tirando um período curto que eu trabalhei em Joinville e a maior parte da minha vida eu passei em João Pessoa. E comecei a buscar uma oportunidade fora. Primeiro pensei em ir para São Paulo, mas pensei que o trabalho que eu teria, por incrível que pareça, o trabalho que eu teria de gestão para ir para São Paulo seria quase o mesmo de ir para o exterior. Tirando a coisa do idioma, por exemplo, seria quase a mesma burocracia. E não burocracia, mas a questão de casa, de toda essa questão, né? Então eu falei, não, já que é para complicar, então vamos complicar valendo mesmo. E nesse meio tempo foi quando surgiu eu já vinha acompanhando uh, o Felipe, eu era inscrito na newsletter desde o do Chocola Design. E quando surgiu o Media, eu falei, opa, isso aqui pode encurtar o caminho do que eu estou precisando, do que eu estou planejando. Eu já, apesar disso ser um plano recente, eu já trabalho com design já tem um tempo. Já tem, se for juntar tudo, tem aí 12 anos que eu trabalho com design, só que eu dei uma passeada em áreas correlacionadas. Eu comecei como front-end, trabalhei um pouco mais de um ano como front-end, lá em 2007. Então a gente tinha o desafio daquela época era sair de tabelas e trabalhar com CSS, coisas do tipo. Então, em pouco tempo eu percebi que não havia tantos desafios e creio que isso foi a principal causa de me fazer migrar para design, para a parte de interface. E desde então vim trabalhando em agências digitais, passei mais um ano, creio eu, trabalhando exclusivamente com design de interfaces e surgiu aí um gap que era quando eu tinha reuniões com agências de publicidade. Eu via que eu não conseguia falar a mesma língua que eles, tinham muitos termos técnicos que eu não entendia e eu vi, não, até então eu tinha feito um curso técnico, não era um curso superior, e eu estava procurando um curso superior para fazer. Digo, não, o curso superior vai ser publicidade, então. E isso aí a gente já está mais ou menos em 2009. Trabalhei um curto período de tempo numa agência de publicidade como diretor de arte, passei 6 meses para entender como era, se caso não valia a pena migrar para o offline. Não me adaptei, descobri que não era aquilo que eu gostava. Voltei para o digital, mas por ter um pouco da noção de uma agência tradicional, as pessoas começaram a me ver como aquele cara que conseguia jogar dos dois lados, que era o cara do digital, mas que entendia como uma agência funcionava. Então, isso começou a ser útil, bastante útil para mim. Eu tinha um perfil que era bem visto. Não sei se é porque tinham poucas pessoas com esse perfil, mas eu consegui trabalhar nas melhores agências da região. E também foi o que me levou para o mercado de Santa Catarina. Foi nessa altura aí que eu fui trabalhar lá. Passei 6 meses lá. Quando eu voltei, a gente estava naquele boom de redes sociais, todo mundo trabalhava com redes sociais. As agências começaram a se adaptar ao colocar isso na prateleira de redes sociais, o que me levou a fazer um MBA em marketing digital. E aí isso, de certa forma, me puxou ainda mais para dentro de agência, né? Tipo, eu tinha aquele mix de entendia como tecnologia funcionava por causa do meu background e do histórico com front-end, entendia como a agência funcionava e entendia como a parte digital funcionava. Só que aí chegou um tempo que eu falei, não é isso. Essa coisa do tudo para ontem não dá. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. As coisas chegavam de hoje para hoje mesmo ou no máximo para amanhã.
E, de certa forma, em paralelo a isso tudo, eu continuava trabalhando como designer de interface, só que num ritmo de agência. Então, era aquela coisa, sempre uma campanha, sempre um projeto atrelado a uma campanha. Então, era tudo muito visual, muito promocional e pouco UX, não tinha muito um porquê da coisa, não havia tempo para pensar nisso. E eu não tinha com quem conversar desse ponto de vista, porque raramente eu tinha um desenvolvedor no time, geralmente eram fornecedores externos, e então ficava ali, eu era o melhor e o pior designer de interface da equipe, né? Acho que quando a gente é jovem, essa questão do tapinha nas costas e poxa, isso aí ficou muito bom. Chega uma hora que isso é ótimo, mas à medida que a gente vai ganhando mais experiência, vai ficando mais maduro, a gente vê que isso pode ser completamente nocivo à carreira. Então fiquei aí mais um tempo nessa fui subindo de cargo, então também passei a liderar times desse ambiente digital, mas fazendo sempre questão de não soltar a parte de interface, sempre dizer, ok, eu lidero, mas eu vou continuar na mesa, eu vou continuar com os projetos também, não queria ter cargo só de gestão. E quando surgiu essa questão de dizer que o teto está baixo, né, o teto do mercado está baixo, eu vi que a parte de UX não era acessório lá fora. Tipo, não tinha como eu continuar com aquela visão só visual, até mesmo em cargos, em oportunidades como essa, em agências, se fossem agências maiores, os caras sempre queriam skills de UX. E até então, eu fazia UX, mas de uma forma muito machismo, né? Tipo, eu achava que eu tinha a percepção de que eu não estava fazendo simplesmente visual, eu tentava, mas era muito no achismo. E aí eu percebi também que no mercado que eu estava não existiam tantos UX designers para eu conversar, para trocar ideia. Comecei a conversar com uma galera de outros mercados, mas o ecossistema de desenvolvedores onde eu morava era enorme. Então, sempre tinham encontros, sempre tinham meetups. O pessoal era muito engajado nisso, e a gente não tinha a mesma coisa com o design. E aí, por sorte, foi uma coisa que me ajudou muito. Eu trabalhava numa empresa que eu era um líder lá da parte digital, e um dos sócios saiu, ele era mais focado na parte de inovação. Depois eu também saí dessa empresa e ele me convidou a integrar um time de uma nova empresa que ele estava montando. E essa nova empresa ia ter um caráter meio que de consultoria e usar design thinking como approach para os projetos. E naquele intervalo ele me apresentou como era a metodologia, fizemos vários workshops e alguns treinamentos. Eu falei, opa, isso aqui eu já fiz isso, só que eu não estava ligando o nome à pessoa. Então, pela falta de experiência no momento, eu falei, é por aqui mesmo. Então eu vi uma riqueza no design thinking e acho que menos de 6 meses depois eu estava entrando no Meet. E aí pronto, eu meio que deixei a parte de UI, de estudar UI um pouco, não vou dizer que eu abandonei, mas eu deixei de lado, porque eu já era autossuficiente nisso, mas faltava a parte de UX e faltava essa validação de se aquilo que eu fazia sentido e se existiam regras, se existiam isso que eu faço, as outras pessoas fazem do mesmo jeito, só eu faço assim, não porque seja algo excepcional, mas questão de falta de percepção de outros mercados. E aí foi bom porque eu comecei a perceber que, apesar de existir um universo maior, eu não estava tão fora da curva assim. Então, aquilo que eu andava fazendo fazia sentido, só estava incompleto. Faltava metodologia, realmente. Eu tinha o approach, mas faltava haviam alguns espaços vazios que eu pude preencher, mantendo contato com os mentores. E junto com isso teve a questão da comunidade também, porque isso sanou aquela dificuldade que eu tinha de poder trocar ideia com a galera de outros mercados, com outros problemas, e tem os mesmos problemas que eu, e sempre joga, a galera até hoje faz isso, né? Joga lá as dificuldades e tem sempre quem colaborar para que aquilo chegue em algum lugar
de uma forma bem mais rápida do que antes era. Legal, cara. E o que Resumindo que... aí esses 10, 12 anos. Ah, ótimo. E muito legal aí esse espectro que você caminhou e tudo mais. E assim como eu também, né? Você veio do background de desenvolvimento e tudo mais. E com certeza aposto que isso hoje te auxilia bastante, né? No que você está Com fazendo certeza. e tudo. Mas antes de a gente falar disso, eu queria saber o que você está fazendo hoje aí na empresa que você trabalha. Se eu não me engano, é OutSystems, é isso? OutSystems, exato. Isso, como que é aí? Aqui é o seguinte, antes de entrar na OutSystems, quando eu cheguei em Portugal, eu vim entender o mercado, eu não vim com a proposta certa. Então, eu apliquei para algumas vagas, foi um espectro mais amplo. Consegui uma oportunidade numa agência digital, que era bem esse perfil que eu estava anteriormente, lá 2015, 2016, que não estava mais alinhado com minhas expectativas de carreira, mas eu achei uma boa oportunidade para pegar contexto do mercado. O que é igual e o que é diferente do mercado do Brasil, e tanto com comunicação, como é que a gente se comunica. E até mesmo eu acho que seria mais, como a agência era uma agência pequena, tem a questão do idioma. A gente acha que por estar em Portugal o idioma é o mesmo, mas você vai cometer muitos erros aqui com português. Portugal é português brasileiro. E após 6 meses, um pouco antes disso, já achava que já tinha sido suficiente, que eu tinha percebido. E não, agora é hora de ligar o modo real, vamos para o mercado realmente. E aí surgiu essa oportunidade na OutSystem. E estou lá tem um pouco mais de um mês. E para mim é novidade porque lá eu trabalho com um produto. E a experiência que eu tive com o produto era um caráter de consultoria, então eu não fiquei naquele projeto de forma permanente. O projeto chegou, a gente trabalhou, quando ele ganhou um pouco de força, foi embora e eu já não estava mais com aquele projeto na minha mesa. E lá para mim tem essa novidade dos rounds e ficar implementando, melhorando, observando, identificando o que pode ser melhorado nos produtos. É isso que eu ia te perguntar, porque muita gente pergunta isso de, pô, tô fazendo UI UX, não tô fazendo produto. Até mesmo na comunidade, o pessoal acaba chegando agora, fica nessa dúvida de, achei que era a mesma coisa, tal, porque é UX, é UI, no fim. Mas para você, qual que tem sido a principal, sei lá, o principal choque aí, talvez, a principal diferença entre o que você chamava de UX antes e como é trabalhar em UX dentro de uma empresa de produto e tal? Fora essa diferença, lá eles têm um departamento de UX muito maduro. Então, existe um time de UI UX focado, existe um time de UI focado em estética, em componentes e design system. Existe um time de research, existe um time de content, existe um time de UX, que é o que eu faço parte. Isso na parte de R&D. Ainda existem outras estruturas equivalentes a essa em marketing, tem mais umas duas. Eu ainda não peguei contexto de tudo, mas se você achar um UX de lá, não significa que ele vai ser meu colega. Ele pode estar em uma outra equipe que é completamente diferente, provavelmente vai ter um approach diferente. Então eu estou num time, só para dar um pouco de contexto, a OutSystem tem um produto que é uma plataforma de desenvolvimento low code. Então ele pega desenvolvedores, existe um treinamento e a ideia é fazer com que as entregas sejam mais rápidas. Então, uma vez que você esteja naquela plataforma, o que você faria em 3 meses, você consegue fazer em 3 semanas. E uma vez que esse produto é comprado, tudo que a gente desenvolve faz parte dessa plataforma. Então, nosso trabalho é identificar necessidades dos clientes, identificar possíveis novos perfis de clientes e desenvolver soluções que vão funcionar dentro dessa plataforma. É como se fossem pequenos produtos dentro de um produto maior. Entendo. Existe um ambiente tipo um Apple Store, onde o que a gente desenvolve fica disponível lá e, se ele quiser, ele integra esse subproduto à plataforma dele e aquilo passa a ser um complemento, uma ferramenta, algo do tipo.
E aí existem coisas bem mais simples, como um produto enorme, quase do mesmo tamanho que a plataforma principal. Uhum. Faz sentido. E aí eu estou num time que tem mais 5 designers, e a gente está lá brigando todo dia, brigando no bom sentido, de conseguindo desbravar isso aí. É interessante que são produtos que não tem nada a ver um com o outro às vezes. Então a gente aprende muito um com o outro em reuniões de sync. A gente vê que olha do lado e o outro designer está com um desafio completamente diferente, porque é uma persona completamente diferente, porque o produto dele faz algo que às vezes ele não consegue nem explicar para a gente, porque tipo, a gente não tem contexto, porque aquilo é um complemento de uma jornada, de uma jornada longa. Então, tipo, ó, eu não consigo explicar em 10 minutos, mas daqui a pouco eu te explico. Então, é muito aprendizado. Eu estou sendo bombardeado de aprendizado por vários, de N nuances. Ah, muito bom. E o que você diz sobre Portugal? Porque eu sempre pergunto pro pessoal como foi encontrar a primeira oportunidade de trabalho e tudo mais, mas mais interessante no seu caso, o que você aprendeu sobre o mercado de Portugal? O que você diria assim que foi, como foi, sei lá, você pode descrever talvez sua busca aí para essas oportunidades e quando foi que você falou assim, poxa, acho que eu entendi aqui, vou dar o próximo passo como você fez tudo, enfim. Eu sempre tinha mirado muito na Irlanda e existia uma vibe meio sonho da Espanha. Só que a Espanha existia a curva do idioma, porque meu inglês não era tão bom para pegar uma oportunidade que fosse 100% inglês e eu não tenho espanhol na bagagem. Então, isso foi colocado de lado. E essa empresa que eu trabalhei anteriormente com consultoria do Design Thinking, o dono da empresa mudou para Portugal e ano passado eu vinha passar férias na Europa já para entender um pouco o mercado e ele estava aqui. E aí eu ampliei o prazo das férias, seriam 2 semanas apenas de férias e ficou um pouco mais. Eu digo, ó, vamos conversar aqui. E aí eu fiquei trabalhando em Portugal e isso me deu um pouco mais de contexto e aí virou uma opção, realmente. Eu tive pouco tempo, mas entendi algumas coisas, perguntei o que eu queria perguntar, voltei para o Brasil e daí eu comecei a pesquisar mais a fundo. Nesse intervalo de quase um ano, acho que 9 a 10 meses, eu fiz vários processos seletivos, mas sempre que eu falava que estava no Brasil, eu sentia um degrau muito alto e o pessoal não queria investir. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu quero isso, eu realmente quero. Já vinha juntando uma grana para proporcionar essa mudança, aí alinhei com minha esposa e falei, eu vou na frente. E se tiver que ser, vai ser, se qualquer coisa eu volto e depois a gente continua esse plano de uma outra forma. Porque eu conheci amigos que já estavam em Portugal e que tinham me dado tipo, com teu currículo tu não fica desempregado. E aí eu vim, arrisquei, e aí, respondendo a sua pergunta, como é que as coisas estão acontecendo aqui? Eu já fiz essa pergunta a muitas pessoas diferentes e já houveram diversas respostas diferentes. Mas a mais recorrente é: a mão de obra especializada está indo embora de Portugal para as pessoas, para os portugueses. Eles têm a oportunidade de ir para outros países de uma forma muito mais fácil, então eles estão indo. Então existe um déficit de determinadas áreas aqui. E tecnologia é um deles. Então tem muita empresa de consultoria e de outsourcing contratando desenvolvedor e UX designer a rodo. Então, eu lembro uma vez que o Felipe falou que toda semana 5, 6 recrutas falavam com ele e eu ficava, poxa, o cara tá bem. E hoje isso acontece comigo. Assim, o inbox do LinkedIn não para porque tem muita demanda. E eu acho que essa galera também, eu acho que eles ganham pontos simplesmente fazendo essa primeira entrevista pré-seletiva, digamos assim, porque eu estou em banco de dados de consultorias aí já tem tempo. Então, se a questão do inglês tiver mínimo suficiente para sustentar essa comunicação técnica e você tiver
os skills que eles precisam, não falta emprego. Não vai faltar emprego. Principalmente de desenvolvedor também. Galera que está se matando para contratar. Interessante. Fora o fato de ter que estar aí, acho que, pelo que você falou, apesar de falar português aí, eu acho que o inglês vem aqui pré-requisito também, né? Você comentou aí, ou eu estou enganado? Lá na OutSystem, o idioma oficial é o inglês. Documentação em inglês, Slack em inglês, e-mail em inglês, tudo em inglês. Não é a primeira vez que eu ouço isso sobre Portugal, que mesmo as empresas locais e tal, elas têm essa cultura mais global por causa da Europa, né? Exatamente. Então, atua em E inglês. a diferença salarial de empresas portuguesas menores para empresas internacionais é enorme. Então, vai ser fácil conseguir emprego aqui, mas se for uma empresa menor, onde o inglês não seja uma necessidade, você vai ganhar bem menos. Entendo. A OutSystem ela é portuguesa. Então, ela é uma empresa internacional, ela é enorme, mas ela é portuguesa. Então, é um perfil diferente. Muito interessante, muito bom. E o que você acha aí que nesse processo todo, aonde você acha que o mídia te ajudou nisso? Onde você acha que ela colaborou para você chegar aí, enfim, seja com network, seja com conhecimento, mas enfim, o que você acha que a gente de alguma forma te ajudou a dar esses passos e chegar onde você está? Eu acho que essa ideia de você ter uma metodologia e por mais que ela tenha uma metodologia, uma coisa, e saber que ela é adaptável. Cada caso é um caso. Então, conversar com a galera, conversar com os mentores e os projetos que a gente faz, a variedade de projetos faz com que a gente perceba que existe aquele projeto que você vai ter que cortar 70% da sua metodologia porque não há tempo, ou não há verba, ou algo do tipo. E existe aquela que você vai fazer e refazer, e fazer de novo, e correr atrás da informação. Então, essa maturidade de saber como as coisas funcionam me ajudou bastante. Nesse processo seletivo da OutSystem, foi engraçado que eu participei de 2 processos, um colado no outro. Então, teve um challenge e foi um challenge completamente para tirar você da zona de conforto. E quando eu fui apresentar, a primeira coisa que eles perguntaram, primeiro, a apresentação foi em inglês, então daí já joga você mais ainda fora da zona de conforto. Pois é. E a primeira coisa que eu tinha que resolver o challenge em 8 horas de trabalho. Fazia parte do escopo. E a primeira coisa que eles me perguntaram foi como eu dividi essas 8 horas e por quê. Então eu dividi 70% em pesquisa e o resto em desenhos, entre sketch e wireframe de low fidelity. E foi engraçado porque eu escolhi uma jornada para desenhar no wireframe e todo o resto estava no caderno. E aí depois que eu apresentei, eles começaram a perguntar, mas e se acontecer tal coisa? Aí eu, desculpa, isso não costuma acontecer, mas é o que eu tenho agora. Aí eu comecei a abrir o caderno, e tá aqui. E aquela outra coisa se acontecer? Aí eu, tá aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Então o fator tempo foi decisivo, mas eu me senti muito à vontade e muito seguro de saber o que eu estava fazendo, por que eu fiz daquela forma. Escolhi a jornada, o flow mais importante do projeto, naquela altura. E eles perguntaram, mas por que você seguiu sem ter essa informação? Eu falei, porque se isso fosse um projeto real, essa informação existiria. Então aqui eu adotei um valor X para esse contexto, mas se fosse um projeto real, essa informação não seria, ela estaria disponível. E aí, na avaliação, eles perceberam que eu dava mais match com uma outra vaga e um outro departamento da mesma empresa. Muito legal. E só que aí eu achei que eu já ia cair, digamos, eu estava na segunda etapa, eu imaginei que eu fosse para a terceira etapa, só que em uma outra fila. Eu voltei para o início do processo, só que com outras pessoas. E aí foi muito parecido, só que o challenge foi outro, e o approach foi outro, e aquilo me jogou para um outro caminho, com outros desafios e outros problemas para resolver. E dadas as proporções,
o mesmo nível de maturidade na solução, de dizer, eu fiz isso por causa disso, perguntaram como eu dividi meu tempo, perguntaram por que eu segui esse caminho, e as respostas não eram, eu acho que era tipo, foi por causa disso, 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 se eu tivesse aquela informação seria de outra forma. Eu coloquei alguns asteriscos na apresentação da minha solução, dizendo, tudo isso aqui são hipóteses que eu levantei que eu gostaria de testar na primeira interação. Então, eles comentaram sobre a parte de UI, mas acho que 90% da resposta que eles deram foi baseado no processo de UX. De pesquisa, de quais dados eu tenho, quais eu não tenho, quais decisões eu tomei no que é real e quais decisões eu tomei no que é uma hipótese. Então, e foram coisas que eu conquistei, foram conhecimentos que eu conquistei na Ela. Então, isso me deixou muito à vontade. Lógico que todo conhecimento prévio ajuda, Sim. mas nesse contexto mesmo, o que foi testado foi o UX. O que eu já sabia de UI estava ali, mas não foi avaliado. Em um outro momento, foi engraçado até que ele me perguntou, tipo, vocês consideram mais UX e UI? Ou UI? Eu falei, eu não consigo separar. Lógico, mesmo que eu for uma vaga de UI, o UX vai estar trabalhando ali do lado. Eu não vou conseguir desligar isso e seguir todo o caminho, ignorando uma simples pesquisa ali com alguma coisa que esteja disponível para mim. De fato. E foi engraçado que nesse momento eles me direcionaram para uma vaga que era mais UI do que UX, mas hoje eu sou mais UX do que UI. A gente tem um design system, então é só ali 20% de pensamento de UI mesmo, porque já está tudo meio que pré-definido. Bem interessante. Uma curiosidade minha, porque eu não lembro do seu caso como foi. Eu lembro que a gente, de alguma forma, acompanhou lá suas trocas de empresa, sua ida para Portugal e tudo mais, mas eu não lembro como foi a questão de portfólio para você. Foi algo que eles pediram antes ou sua caminhada para entrar nessas entrevistas e conseguir, tipo, assegurar que você tivesse entrevista foi de outra forma? Foi portfólio. Eu apliquei para a vaga e a OutSystems utiliza muitos recrutadores, então é capaz da mesma vaga estar anunciada 10 vezes, porque existem equipes de recrutadores trabalhando em paralelo. E o processo foi via recrutador, rolou uma entrevista inicialmente com o recruiter numa outra empresa e foi avaliação currículo, aí uma outra conversa com o time de design dos recruiters, que é uma outra empresa que tem os próprios clientes, os próprios projetos, e aí rolou uma outra entrevista com os designers, e aí perguntaram meu background, só que foi uma coisa mais superficial, avaliaram o portfólio, viram que eu tinha processo, viram que as coisas tinham pé e cabeça. Eu resetei meu portfólio para quando eu comecei a vir para cá. Então, hoje eu tenho 2 projetos do curso e um projeto real da época da consultoria. E foi isso. E aí, depois que eu entrei no processo dentro da OutSystems mesmo, já não, meio que foi o recruiter que fez tudo isso, então o portfólio já não havia mais contexto. A não ser uma das etapas que ele me pediu para escolher um projeto do meu portfólio e contar como foi. Sim. Nesse contexto eu apresentei o projeto real, porque tinham insights que foram úteis ali. Mas foi isso, basicamente foi isso. É interessante só para mim que você já tinha uma carreira aí, sei lá, de 12 anos e tudo mais, já estava trabalhando de certa forma com UI em algumas partes, UX embutido ali em outras, e mesmo assim os exercícios do curso foram úteis aí no portfólio. Eu acho interessante quando isso Com acontece. certeza, porque tipo, não fazia sentido, não tem como a gente refazer um projeto, né? Um projeto antigo de portfólio, não, agora eu vou refazer esse projeto com a camada de UX. Não faz sentido. Então, todos os outros projetos que eu tenho, que tem todas as etapas,
eu não posso divulgar ainda. Ele não foi lançado. E tem alguns que estão até prontos no portfólio. Eu ainda pensei em apresentar, mas aí na hora não foi necessário. Meu portfólio ainda não me permite, por exemplo, colocar login e senha para que algumas tenham lá o projeto, e se o recruiter quiser, ele solicita acesso. Eu não tenho essa capacidade no portfólio. Então, hoje eu só estou com 3 itens no meu. E aí foi o suficiente. Faz parte. Eu também tô com 3 ou 4 só. E assim, a vida de designer às vezes é Às casa vezes de a casa de ferreiro, espeto de ferreiro. pau. Exatamente. Ótimo, cara. Muito obrigado aí pela sua participação até agora. E para a gente terminar, o que eu queria pedir para você é deixar aí uma dica ou pro Rodrigo lá de trás, ou para a galera que está chegando agora. E em específico, se a pessoa quiser ir para Portugal, qual que é o que você fala aí que não pode faltar, ou qual que é a dica de ouro que você tem para dar aí para essa pessoa? Tá. Para o Rodrigo lá de trás, tipo, não tenha medo do mercado maior, sabe? Tipo, seja internacional, ou seja, se São Paulo for sua referência de mercado grande, vá. Porque às vezes a gente acha que não é capaz de dar conta, porque é um mercado que vai lhe engolir. E não é. Tipo, só são clientes diferentes, com verbas diferentes e contextos diferentes. Mas se você conseguiu num mercado, você vai conseguir no outro. Lógico, tem adaptação cultural e de idioma, essas coisas, mas em relação a dar conta de projetos, se você tiver a coragem de encarar, encare. Não é nada demais. Tem a ver com toda a questão de síndrome do impostor e tal, tipo, deixa isso de lado e segue. Para a galera que está querendo vir para Portugal, se organiza, seja financeiramente, seja de documentação, seja de correr atrás previamente da oportunidade, mas tem muita vaga, tem muita oportunidade. Para a gente é muito fácil se adaptar, porque às vezes parece que eu estou em outro estado do Brasil. É só uma galera que fala diferente e que tem algumas curvas. O Brasil é enorme e a gente tem muita variação cultural lá dentro, então às vezes parece realmente que é um outro estado. Eu não tenho contexto de outro país, como seria a adaptação, mas é um bom primeiro passo. Hoje eu não penso sair daqui tão cedo, mas se você tem medo que o degrau seja grande demais para ir para, sei lá, para a Inglaterra, para a Alemanha, pode ser um bom primeiro passo para entender como é essa vida fora da zona de conforto. Organiza aí o portfólio, pega contexto, aprende com a galera que está jogando problemas reais lá dentro do grupo e isso é uma coisa boa também, que eu acho que nós designers, a gente aprende com repertório. E se você consegue construir um repertório mais amplo com exemplos dos outros, isso vai lhe tornar um designer melhor muito mais rápido do que ter que esperar que aquele projeto diferente caia no seu colo e você tenha que pegar essa experiência. Acho que aprender com isso que acontece ao redor vai enriquecer sua bagagem de forma muito rápida e isso vai valer em algum momento. Maravilha. Muito boas as dicas aí, pessoal. Aproveita aí. E, Rodrigo, valeu muito pela entrevista. Eu que agradeço. Muito boa aí seu progresso e tudo mais. E a gente fica muito feliz de ver que você está aí alçando novos voos, etc. E vamos ver aí para onde que esses eventos te levam aí nos próximos anos, meses e por aí vai. Pois é, estamos mantendo atualizado aqui. Quem sabe daqui a algum tempo não tem uma nova entrevista com que algo relevante aconteceu, a gente está compartilhando. Maravilha. Valeu, É isso aí, João. então. Muito obrigado. Falou, pessoal. Valeu, E até a galera. próxima entrevista. Um abraço. Abraço pessoal da Ela. Até mais.